de Jesus. Te dou graças, Senhor, pelo poder de Deus que está fluindo aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, podem sentar. E eu quero dizer que é uma grande honra, uma alegria para mim estar aqui nessa noite, nessa igreja maravilhosa, com essa presença de Deus maravilhosa, preciosa, que faz tanta diferença na nossa vida. Amém. Como é precioso estar debaixo dessa atmosfera. Oh, aleluia. Como é precioso saber, queridos, que Jesus está aqui. Você pode acreditar nisso, você pode crer nisso com toda a sua força, porque é isso que é a realidade, isso é a verdade. Quando nós estamos reunidos em seu nome, Ele está no nosso meio. E Ele está aqui pronto para trazer ensino, instrução, para encorajar a sua vida, também para te curar se você precisa de cura. Ele está aqui pronto para responder ao clamor do teu coração. E você só deve ficar com o seu coração aberto, porque Ele está pronto para responder a sua fé. Amém? Jesus está aqui. Aleluia! Que coisa preciosa. Amém? Hoje à tarde eu estava precisando arrumar as malas, que a gente já está voltando para Campina Grande. Eu já estou aqui há mais de 2 semanas. E eu vim um pouco antes do restante do pessoal. Tinha algumas coisas para fazer aqui. E terminamos a nossa conferência de ministros hoje. Que tempo gracioso de Deus. Como nós somos edificados, né? Quem estava lá sabe disso. E como é precioso, queridos, nós recebermos as instruções de Deus para seguirmos em frente com aquilo que Ele confiou sobre as nossas vidas. E eu quero dizer para você, eu já trabalhei tanto nessas conferências, mas eu quero te dizer que eu faria tudo de novo e ainda mais se precisar. Porque é tão precioso ver o que Deus está fazendo na vida de tanta gente. Chegar aqui nessa igreja e ver o que Deus está fazendo na vida de vocês. Ver o que Deus está fazendo nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, aqui na congregação. Como é precioso, queridos, ver que Deus tem levantado pessoas estratégicas para cumprir um plano aqui na terra, para alcançar mais pessoas. Você pode ver daqui a pouco essas cadeiras todas preenchidas. Sabe, eu passei ali embaixo, descemos por uma escada, passamos ali numa sala que está pronta para o centro de cura, e isso me instigou. Isso mexeu comigo. Porque isso faz parte, queridos, do ministério de Jesus Cristo, através das nossas vidas. Jesus, lá em Mateus capítulo 9, diz que Jesus ensinava, pregava e curava. O ministério de Jesus consistia em ensinar, pregar e curar. Sabe que antes do pastor Bud ir para o Senhor, antes de ele mudar de casa, mudar de andar, né? Ele disse que haveria um grande avivamento de cura através de nós, do Verbo da Vida, antes da volta de Jesus. E eu estou pronta para esse avivamento. De fato, meu coração já está nele. Porque, queridos, faz parte do que Ele tem para a nossa vida. E nós precisamos estar sintonizados com isso, para que nós possamos ser a pessoa que Deus vai usar para fazer as coisas que precisam ser feitas. E olha, essa sala não pode ficar desocupada. Tem um mundo inteiro lá fora precisando daquilo que está dentro de nós. Existem pessoas morrendo todos os dias porque não ouviram eu e você dizer para elas: Jesus Cristo te dá saúde. Sabe, queridos, nós precisamos pregar essa palavra. Silvia, mas eu não tenho chamado. Quem disse? Mentiu para você. Quem disse que você não tinha nada para fazer? Quem disse que você era apenas um membro da igreja que assiste culto no domingo e que é dono de uma cadeira aqui? Te enganou. Você tem um lugar no corpo. E você não precisa ser um pregador nos 5 dons ministeriais para ministrar cura para pessoas. Você não precisa, queridos, ter um título, ter um cargo na igreja para espalhar a palavra que restaura a vida de pessoas. Amém? Deus tem um lugar no corpo para cada um de nós. Todos nós somos parte desse corpo, todos nós temos um chamamento divino e todos nós precisamos estar consagrados ao Senhor, dizendo: faça em mim, Senhor, a sua vontade.
Faça não somente em mim, mas através de mim. Que em nome de Jesus o Senhor mexa com o seu coração e te tire da cadeira do conforto, para que você se posicione e Ele possa correr junto contigo para tocar na vida de pessoas que precisam ouvir de você a verdade que vai alcançar a vida delas. Sabe, queridos, eu já passei por tantas situações. Se eu pudesse nessa noite só contar a história, seria uma noite de testemunhos. Eu já vi Deus curando pessoas de uma forma extraordinária. Hoje mesmo, lá na conferência, eu fiquei tão emocionada com mais um testemunho. Sabe, Deus me usa para ministrar para mulheres estéreis, para casais que não podem ter filhos. Eu já tenho tantas histórias de pessoas que tiveram filhos depois que eu orei. Agora, não é por causa de Silvia, é por causa da fé que eu tenho, da convicção que eu tenho, que essa palavra é poderosa para fazer um estéril, um homem estéril, pai e mãe de filhos. Sabe, Deus pode vivificar partes do nosso corpo. E hoje pela manhã, quando eu cheguei lá, tivemos a primeira ministração quando eu estava chegando para sentar lá, para receber a palavra. Renato Galdar estava ministrando, e quando eu fui chegando, uma pessoa me chamou. Oh, aleluia! E ela disse, Silvia, você não me conhece, mas faz 10 anos que eu estou me esperando para me encontrar com você. Ah, meu Deus, 10 anos! Nós estávamos numa conferência de mulheres, lá na igreja do pastor Janduí, lá em São Paulo, em Pinheiros. E eu nem lembro que ano foi, onde foi, que dia foi, como foi. Eu sei que eu orei por essa mulher e ela disse, eu quero engravidar, eu sou estéril. Oh, meu Deus, às vezes você diz, era melhor ela nem ter dito, não era? Porque quando diz assim, é estéril, parece que o problema ficou maior. Se ela tivesse só dito, eu quero engravidar, não era mais fácil? Né? Mas... queridos, Deus não tem problema com nome. Porque tudo que tem um nome foi sujeitado ao nome de Jesus. Ah, meu Deus. Você acha que Deus tem problema com o nome? Não tenha medo dos nomes. O nome de Jesus está sobre qualquer nome. E a Bíblia diz que todo joelho se dobra diante desse nome. No céu, na terra e no inferno. Esse nome é a autoridade máxima. Esse nome é a autoridade suprema no universo inteiro. Embaixo desse nome, tudo se rende. Ai, Silvia, mas fulano está com câncer, vai morrer. Só morre se acreditar que vai morrer. Sabe, queridos, o nome não é maior do que o nome de Jesus. E aquela mulher chegou, nem sei, eu nem me lembro, não sabia, não posso nem contar a história. Eu só posso contar o que ela me contou hoje. Ela disse, faz 10 anos que eu estou esperando para te encontrar e te contar que naquela conferência você orou por mim, eu disse que era estéril, queria ter um filho. E você impôs as mãos sobre mim, e eu quero dizer que aqui está a minha filha. Eu tenho uma filha. Eu engravidei. Deus me deu uma filha. Quando acabar o culto, eu vou trazê-la para você conhecer. Eu digo, por favor. E sabe, queridos, aquela mulher chegou no final do culto com aquela menina tão linda. E ela disse, olha, ela também queria te conhecer. Que coisa linda. Eu lembro que eu orei por uma mulher de Maceió, Alagoas. Essa mulher nem era crente, ela foi junto com a caravana. E ela chegou lá na conferência. E eu estava grávida do meu 3º filho. E eu disse, tem uma unção aqui para pessoas que querem engravidar. Se você quer engravidar, vem aqui na frente. E essa mulher nem era da igreja. Isso não é um problema para Deus também. Sabe, queridos, a gente às vezes bota um monte de regrinhas. Tem que ser da minha igreja. Tem que ser crente. Tem que ser evangélico. E não tem. Sabe? Como Jesus falou, eu vim para os doentes. Não se preocupe pela forma como ele vai fazer. Só creia e põe as mãos e vai acontecer. Sabe?
E aquela moça veio, eu nem sabia que ela também tinha problema. Eu sabia que eu chamei para quem queria ficar grávida. E tinha uma unção forte ali. E eu disse, eu quero que as esposas dos pastores que estão sentadas aqui na frente venham orar comigo. Menina, tinha mulher com força. Nessa conferência de mulheres, tinha umas 4.000 mulheres. A igreja estava transbordando, como a gente chama, estava saindo pela culatra. Cheio de mulher. Não tinha canto para botar mais cadeira. E aí, quando a gente faz um apelo desse, vem uma ruma de mulheres. E lá vem essas mulheres, e a gente saiu orando por todo mundo. E quando foi uns meses depois, acho que 2 meses depois, alguém me manda uma mensagem, e era sobre essa mulher. Ela estava grávida de gêmeos. Não fez tratamento, não fez inseminação artificial, não fez nada, ela só engravidou. Como foi que aconteceu? Não faço ideia. O que foi que Deus botou, tirou, o que foi que ele entupiu, desentupiu, não sei como funcionou. Eu sei que o poder de Deus entrou nela e fez o corpo dela ficar pronto para ser mãe. Sabe, queridos, Deus é assim. O que falta, Deus tem. O que está corrompido, machucado, quebrado, estragado, apodrecido, Deus troca e faz um novo. Ele tira o velho e dá um novo. Eu já vi tantas histórias. Você sabe o que aconteceu? Essa mulher que engravidou de gêmeos, ela pegou o CD da ministração e deu para outra pessoa que nem estava na conferência. Porque ela conhecia, ela tinha uma amiga que tinha o mesmo problema que ela. E sabe o que aconteceu? A mulher engravidou também. Sabe? Ela não me viu, eu não impus as mãos sobre ela, mas, queridos, a palavra é viva. A palavra é carregada de poder. Ela é a poderosa palavra de Deus. Ele é Jeová Rafa, o Senhor que nos sara. E a Bíblia diz, lá em Isaías 53, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou embora. Ele carregou, Ele levou embora, Ele tirou. Ele se colocou no nosso lugar de falta de esterilidade, de câncer, de esclerose, de problema de coração, de rins, de diabetes, de tudo que tem. E ele disse, você é sarado. Pelo meu castigo, por aquilo que eu assumi no seu lugar. Pelas dores que você tinha, eu assumi no seu lugar. E por causa disso, você pode receber a sua cura. Sabe, queridos, nós não podemos limitar Deus. Aquela sala desocupada, ela inflamou meu coração. E vocês têm o dever de fazer esse negócio funcionar. Porque Jesus não só pregava e ensinava. Jesus ensinava, pregava e, diga comigo, curava. Ele curava. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não só curava. Ele curava, ele cura e ele vai continuar curando. Porque ele não mudou. Amém? Sabe, queridos, não existem impossíveis para ele em todas as suas promessas. E olhe, cura não é mais uma promessa que será cumprida. Cura é um fato consumado na nossa redenção. Jesus morreu, ele ressuscitou e ele cumpriu essa parte que era necessária para as nossas vidas. Eu tenho meditado sobre isso. Eu tenho pensado sobre cura. Ela é minha, ela me pertence. Sabe, queridos, a gente não pode aceitar relatórios calados. Aleluia. Receba. Eu fui dar aula lá em Parnamirim, Rio Grande do Norte, na escola de ministros. Primeiro dia dei aula normal, quando foi no segundo dia, comecei a sentir uma dor, começando no rim desse lado de cá.
E a dor começou a andar para a minha barriga e eu já sabia bem o que significava. Quem é que já teve cálculo renal? Graças a Deus, uma, duas pessoas. Que você não tenha. Não precisa nem saber como é. Saiba só como é a cura. Mas aquela dor começou a vir e eu comecei a ficar sem canto para botar nem a perna. Queridos, dá vontade de você ir no banheiro urinar, mas não sai nada. Você fica com aquela pressão, com aquela vontade de urinar, mas não sai xixi. E eu fui uma vez, fui duas, fui 10, fui 15 vezes no banheiro e não saía nada. E eu comecei a passar mal, eu comecei a suar frio. E eu estava almoçando na casa do pastor, eles fizeram um almoço para mim com um monte de gente da diretoria da igreja. E sabe quando você tem a responsabilidade de estar ali com aquelas pessoas? Elas prepararam tudo com carinho para você e você está assim, Jesus, faz todo mundo desaparecer aqui. Eu estava mal. Meu corpo estava passando por um problema. E eu fui lá no banheiro, pela 16ª vez, sei lá. E eu cheguei e eu disse, Satanás, eu estou falando com você. Essa dor não me pertence. Você não tem legalidade. Você não pode me tocar. Porque eu sou sarada. Essa dor não é minha. Saia daqui agora mesmo com a sua dor, porque ela não vai ficar em mim. Em nome de Jesus. Ai, que dor de novo. Na hora que eu falei, veio outra dor mais forte ainda. E agora? Sabe o que foi que eu fiz? Comecei a rir. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. E a dor. E eu continuei rindo. E saí do banheiro, cheguei lá na sala, falei com a esposa do pastor, digo, preciso ir para casa. Me perdoe, eu sei que vocês fizeram tudo, mas eu tenho aulas de noite e eu preciso ir me preparar para a aula. E o diabo dizendo, você não vai dar aula. E eu nem respondi mais, e eu só fazia ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Cada vez que eu sentia aquela fisgada, eu fazia ha, ha, ha. Pela fé. E sabe, queridos, eu fui para casa, cheguei lá no apartamento do professor, e a dor estava tão consciente, ela estava tão ali dizendo, ei, estou aqui, viu? Não me ignore. E eu continuei rindo. Eu não orei mais, eu não declarei mais, eu só ri, porque eu já tinha orado, já tinha declarado, e disse, eu recebo porque é meu, e o diabo não tem poder sobre mim. E fiquei ha, 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 ha. Obrigado, Senhor, pelo seu poder, que já foi liberado sobre mim. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E fiquei ha, ha, ha. E aí me veio uma inspiração. Me veio algo no coração. E eu fiz exatamente aquilo que veio ao meu coração. E quando eu fiz, eu sentei na cama, olhei para o guarda-roupa e disse, deixa eu ver qual é a roupa que eu vou vestir hoje para ir dar aula. E a dor. Mas eu fiz o que veio ao meu coração e separei minha roupa. Parecia que eu não ia dar aula naquela noite. Mas sabe o que eu dei? Eu dei a melhor aula da minha vida. Os alunos puxaram tudo de mim. Quando terminou, eu digo, me dê água, me dê café, me dê suco, porque eles puxaram tudo. Não tem nada aqui, está tudo seco agora, eu preciso me reabastecer. Sabe? Terminou a aula e os alunos não queriam ir embora. Nós ficamos ali, queridos, nos alegrando naquilo que o Senhor fez. E sabe, funciona. A dor foi embora, eu dei aula, no outro dia tivemos aula de consagração, ministrei nela de novo, e a dor foi embora e não voltou mais, nem vai voltar, porque ela não tem autoridade sobre mim. Sabe, queridos, eu já vi tantas coisas acontecerem. Quando nós estávamos no começo do verbinho, primeiro verbo da vida, lá na rua Irineu Joffre, em Campina Grande. Um prédio que não era, acho que era a metade desse prédio aqui,
até a metade ali. Era uma coisinha bem pequena. Cabia no máximo umas 100 pessoas. No máximo. Bem apertadinho. A gente estava lá de tarde. Eu estava dizendo na Jussana, eu servia na livraria, no louvor, em tudo mais que precisava. E o pastor Bando estava lá no birozinho dele, que ele levou da casa dele, lá quase perto da porta da igreja. Não tinha escritório, só tinha uma sala, um salão. Um banheiro, um microfone, uma caixa de som, mas a gente estava lá. E os cultos enchiam, sabe? Pessoas nasciam de novo em todos os cultos, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo em todos os cultos, pessoas eram curadas em todos os cultos. A gente convidava pessoas para irem em todos os cultos. Amém, irmãos? Você está convidando alguém para vir para a igreja? Amém. E aí, chega uma avó, muito desesperada. Ela chegou lá no birô e fez, eu queria falar com o pastor dessa igreja. E o pastor disse, pois não, irmã, pode falar. Ela nem era irmã. Ela disse, eu vim aqui, pedir para o senhor orar pelo meu neto que nasceu. Meu netinho nasceu lá em São Paulo. E ele tem um problema grave no coração. E os médicos já disseram que ele precisa passar por uma cirurgia muito grande e não sabem se ele vai sobreviver. Aí o pastor disse, você crê que Deus é capaz de curar o seu neto? Ela disse, Deus é capaz, Ele cura, Ele é poderoso. E ele disse, está certo, então nós vamos orar. Ele disse, vamos dar as mãos aqui e vamos orar pelo neto dela. O coração dele era cheio de buraquinhos, cheio de furos. E ele ia passar por uma avaliação para saber se ele tinha condições de resistir à cirurgia. Isso foi há tanto tempo atrás. 30 anos. E aí, nós demos as mãos, oramos, e o pastor Bud disse, no mundo do Espírito não existe distância. Amém. Em nome de Jesus, eu ministro cura para o coração dessa criança lá em São Paulo. Lá onde ele está naquele hospital. E em nome de Jesus, cada buraco feche e o coração dele seja completamente restaurado. Pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Quem pode concordar diz amém. E a gente, amém. E a gente creu junto com ele, nós concordamos com ele. E no outro dia, a avó do bebê voltou na igreja e disse assim, pastor, não vai ser mais necessário fazer a cirurgia. Porque os médicos, quando fizeram aquele exame, para saber se ele tinha condições de passar pela cirurgia, o exame mostrou que não tinha mais nenhum buraco no coração dele. Todos os buracos fecharam. E o bebê foi completamente curado. É tanto que ficaram, será que ele tinha mesmo esses buracos? Você duvida? Deus é poderoso. Deus é poderoso. Sabe, queridos, quando Jesus Cristo estava morto, naquele túmulo, com o seu corpo já corrompido. Seu corpo estava lá naquele túmulo morto. Jesus desceu lá no inferno. Tomou as chaves do diabo. Tomou as chaves da morte e do inferno. E o poder de Deus, todo o poder de Deus entrou no corpo morto de Jesus. E ele ressuscitou. Ele recebeu vida naquele corpo. O poder de Deus restaurou, vivificou o corpo de Jesus Cristo. Ele voltou da morte. Depois de 3 dias. E sabe, esse poder que ressuscitou a Jesus, ele habita em nós. Ele opera em nós. Eu queria ler para você esse texto, Romanos capítulo 8. Yeah. Olha só, Romanos capítulo 8, verso 11, diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita.
Sabe, querido, essa palavra vivificar quer dizer produzir vida, gerar ou dar à luz a uma nova vida, fazer viver, tornar vivo, dar vida, pelo poder espiritual, despertar e revigorar, restaurar a vida, dar crescimento à vida. Sabe, queridos, esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em nós e ele vivificará. Ele vai dar vida, ele restaurará a vida e ele fará qualquer coisa relacionada à vida do seu corpo físico. Se você puder crer nessa verdade. Se você tem algo acontecendo no seu corpo fora da ordem de Deus, você pode se posicionar declarando essa palavra a respeito de você. Ele diz: se em vós habita, esse Espírito habita em você. O Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em você. Ele está aí contigo. Ele está em você. Se ele habita, então ele vivificará. Então ele vivificará. Amém? Aquilo que estava quebrado, machucado, adoecido, ele vai vivificar. Amém? Silvia, isso quer dizer que nunca mais vai acontecer nada comigo. Isso quer dizer que você precisa crer cada dia e não deixar essa verdade enfraquecer. E se por acaso alguma coisa bater na sua porta, se posicione na verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Como disse o irmão Jason, a minha fé tem voz. Muitas vezes a gente diz: não, mas eu creio. Crê, mas não fala. Crê e fica só dizendo: não, mas eu creio. Eu creio. Crê em quê? Você precisa crer na palavra de Deus. E se você crê na palavra de Deus, essa palavra que é viva e poderosa, ela vai fazer a obra a qual ela está designada para fazer. Sabe, queridos, eu posso dizer para você, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou, cura e continuará a curar. Porque esse é o ministério dele. Lá em Efésios, no capítulo 4, diz que ele concedeu dons aos homens, mas antes disso ele diz que aquele que subiu é o mesmo que desceu. E quando aconteceu tudo isso, o que é que ele diz? Diz que ele repartiu. Deixa eu ler lá para você. Efésios capítulo 4. Oh, aleluia. Olha só, verso 8, diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Amém? Para aí. Olha só, a Bíblia diz que ele concedeu dons aos homens. A Bíblia diz que ele mesmo concedeu uns para. E ele descreve o nome, o título, que descreve a tarefa que precisava ser cumprida. Agora, presta bem atenção. Todos esses dons, eles operavam em Jesus. Jesus, ele tinha o Espírito sem medida. A plenitude do poder de Deus, todos os chamados estavam operando na vida de Jesus. Quando Jesus subiu ao alto,
A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso quer dizer que a obra que ele estava fazendo, aquilo que operava nele, não foi com ele para o céu. Isso quer dizer que aquilo que estava nele, operando nele, ensinando, pregando e curando, a unção que operava na vida de Jesus, ela ficou aqui na terra e ele compartilhou ela, ele espalhou essa unção, esses chamados, para que nós, que fomos designados por ele, pudéssemos dar continuidade àquilo que ele começou. Isso quer dizer que aquilo que Jesus fez ainda está acontecendo aqui. Isso quer dizer que aquele que ensinava, pregava e curava continua fazendo as mesmas coisas por intermédio de nós que somos a sua igreja. Isso quer dizer que eu e você podemos continuar fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia. Porque o poder que estava operando nele foi repartido sobre nós, que somos a sua igreja. Então, queridos, olhe, preste atenção. As pessoas, às vezes, elas se olham por uma perspectiva limitada. E elas acham que qualquer pessoa pode fazer aquilo, mas ela não. Porque talvez eu seja muito novo, ou talvez eu seja muito velho. Ou talvez eu não saiba falar como Silvia fala. Talvez eu não saiba falar como o pastor fala. Talvez eu não saiba dizer para a pessoa o que ela precisa entender. Talvez não é certeza. Talvez é dúvida. E nós não podemos ter dúvida sobre a vontade de Deus. Nós precisamos ter fé naquilo que está escrito. Porque é na fé que as coisas vão funcionar. Amém? Não é por causa da sua capacidade natural. Não é por causa do que você aprendeu na escola. Não é por causa de quem você é, na força do seu braço. Não é por causa dos seus graus, dos seus títulos, dos seus diplomas. Não é por causa do seu grau de escolaridade. Não é por causa de quem você é em você. É por causa da sublimidade. É por causa da excelência do poder. É por causa da suprema grandeza do seu poder que opera em nós. Que nós podemos, queridos, ministrar segundo ele mesmo disse. Ei, você é jovem? Que bom, use sua força para fazer isso. Você é velho? Você se acha? Pois pare de se achar. Talvez você seja maduro, mais velho. Não, Deus tem algo para fazer na sua vida ainda. Não só na sua vida, mas através de você. Queridos, minha mãe, ela tem 82 anos. Tem alguém que tem 82 anos aqui? 83. Tem alguém aqui que tem mais idade do que a minha mãe? Deixa eu contar para você uma história. Eu fui com ela no supermercado. Fomos comprar uma coisa lá, num supermercado daqueles que tem aquela parte de departamentos de cama, mesa, banho, de coisas de casa. E nós fomos comprar uma coisa para um casamento. Compramos o presente e fomos lá na seção de embalagem, para a pessoa lá embalar o presente. Quando a gente estava lá, na fila, chegou a vez da gente e a moça demorando para vir nos atender. Demorando. E o povo começou, meu Deus, que demora, isso é falta de respeito, não sei o quê. Começou aquela confusão atrás. E a moça que estava fazendo as embalagens, ela estava escorada num balcão assim de lado. A gente estava aqui nesse balcão. E ela tinha um balcão aqui dentro da loja. E ela estava assim, de olho fechado, segurando no balcão. Aí minha mãe falou assim, moça, vem cá. Você está com dor? Aí ela olhou para minha mãe, ela encheu os olhos de lágrimas. E ela disse, eu não estou suportando mais a dor de cabeça. Eu não estou aguentando mais nem abrir os meus olhos de tanta dor que eu estou aqui. E a minha mãe, por cima do balcão, ela pegou a cabeça da moça. Ela pulou na moça, puxou a cabeça dela e disse, em nome de Jesus. Quando ela disse, em nome de Jesus, a murmuração aqui já acabou.
Em nome de Jesus, dor, eu lhe ordeno, saia. Em nome de Jesus. E ela olhou para a moça e disse, moça, olhe para os meus olhos. Jesus ama você. E essa dor é ilegal. E ela está proibida de voltar para a sua vida. Aí a moça olhou para ela e começou a chorar muito. E ela botou assim a mão, ela fez, a dor passou. A dor passou. A dor passou. Oh, meu Deus, a dor passou. E ela ficou ali, só, a dor passou, a dor passou. E a minha mãe disse, é para passar mesmo. Porque Jesus ama você. E Ele não quer que você sinta dor. Você é preciosa para Deus. E começou a pregar para a moça. E a fila ficou caladinha, ninguém falou nada. Sabe, queridos, minha mãe ela tem 83 aninhos de idade. Você acha que ela é velha para fazer a obra de Deus? É nada. Ela é um perigo para Satanás. Ela foge de casa para ir fazer visita. Na época da pandemia, todo mundo trancado em casa. Ela ligava para o povo. Minha filha, olha, isso vai passar. Fique triste não. Olhe, aproveite esse tempo para orar mais, para ler mais a Bíblia. Sabe? Todo dia ela fazia não sei quantas ligações para um monte de gente na igreja. Ela serve na igreja, ajuda o pastor lá na secretaria. Todos os dias ela vai dar expediente. Dirige o carro dela perigosamente. Mas diga a ela que ela não vai. Eu já disse, mãe, seu carro está muito velho, eu vou vender ela. Não, meu carro não. Eu digo, mas esse carro está muito feio, porque ela dirige perigosamente. Mas ela quer ir para a igreja dirigindo o carro dela. Se eu vou no meu carro. Eu digo, mulher, eu vou chamar o Uber. Não, não quero negócio de Uber, não. Eu quero ir nas minhas próprias forças. Não falta, está lá servindo. Quando falta uma pessoa na igreja, ela já pergunta para os diáconos, cadê fulano? Irmã Laudicea, eu não vi. Todo mundo chama ela de Vovó Lau. Vovó Lau, eu não vi. Pois eu vou ligar agora mesmo para ir. E ela vai e liga para a pessoa, meu filho, eu senti sua falta. Ah, é porque fulaninho estava gripado, o filho. E a gente não pôde ir, vovó Lau. Mas não se preocupe que no próximo culto a gente vai estar ela. Eu vou aí visitar vocês. Aí vai, manda a menina lá de casa fazer um bolo. Olha, faça um bolo que eu vou levar para uma pessoa ali. A vida da menina é fazer bolo. Sabe? Ela faz bolo, faz doce, compra caixas e mais caixas de chocolate garoto. Todas as crianças que chegam na igreja já vão atrás. Vovó lá, tem chocolate. Sabe? Ativa, ministra cura, ministra batismo com o Espírito Santo, ministra novo nascimento. Amados, aonde ela passa, ela faz a parte dela. Ela prega no púlpito raríssimas vezes. Em algumas oportunidades ela veio, não para pregar, mas para dar algum testemunho, para dar algum aviso, para dirigir o culto talvez, mas ela não é muito de pregar. Mas sabe, queridos, ela é uma crente fervorosa. Isso quer dizer que se minha mãe de 83 anos pode fazer, por favor, levante-se dessa cadeira e faça esse centro de cura acontecer. Porque, queridos, é sem conversa. Como é que tem tanta gente lá fora precisando, os hospitais cheios de gente doente, e a gente de braços cruzados aqui dentro da igreja achando que está tudo bem? Ai, como é bom ir para o culto domingo. Venha para o culto domingo, venha para o culto de terça, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo, de todos os dias que você quiser. Mas, queridos, faça a sua parte. Deus te chamou para ser um alívio, para ser resposta para pessoas. Deus te chamou para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, ouse fazer. E creia que o poder de Deus que está em você vai ser liberado para curar pessoas. Como é que isso acontece? Acontece sobrenaturalmente. Sabe? Você impõe as mãos e o poder de Deus sai de você e entra neles. O poder que está em você, sabe? Outra vez eu cheguei na igreja. Cheguei no Rema. Fui dar uma aula para substituir um professor que teve um acidente na perna. Canrombé ligou para mim
quase 6 horas da noite. Silvia, preciso que você vá dar uma aula substituindo o professor tal. Era uma matéria que eu nunca tinha ensinado. E eu disse, Canrombé, eu não sei nada dessa matéria para ensinar. Eu sei o que eu aprendi, mas para dar aula é outra história. E ele disse, mas eu não tenho outra pessoa, tem que ser você mesmo. Eu disse, eu vou fazer o quê? Se não dá nem tempo de estudar mais. Ele disse, pregue, ore, faça qualquer coisa, contanto que tenha um professor na sala de aula. E eu disse, meu Deus. E agora? E eu peguei os áudios das aulas, comecei a botar lá enquanto eu estava me arrumando, coloquei os áudios, o áudio da aula lá, e comecei a ouvir, enquanto estava lá, na arrumação, na preparação para ir para a escola. E quando eu cheguei lá, chegou uma moça, na hora do intervalo, ela veio falar comigo. Dei a primeira aula, não ensinei quase nada da matéria, preguei a aula todinha. Eu digo, mas vocês vão ter que me aguentar, porque o outro professor machucou a perna. E aí, Deus depois vai resolver essa situação. E aí, queridos, a segunda aula já foi mais tranquilo, já consegui falar sobre a matéria. A primeira era só para aquecer. Mas sabe que tinha um propósito naquilo. Eu sei que isso não é a regra e a gente não deve, quando está dando aula no Rema, ficar pregando fora do tema. Amém? Mas tinha alguém precisando tanto daquilo. Na hora do intervalo, a moça chegou para mim, ela fez, irmã, eu vou ser desligada do Rema hoje, porque eu engravidei do meu namorado, na verdade, do meu noivo. Nós estávamos estávamos com o casamento marcado para daqui a 2 meses, e o meu noivo agora me deixou ali na porta da igreja, ele desmanchou o noivado, e ele disse que não vai mais casar comigo, porque o bebê que eu estou esperando, a gente recebeu o resultado dos exames hoje, e o bebê tem síndrome de Down. E eu já sei que eu vou ser desligada, mas eu não estou chateada por isso, porque eu sei que realmente eu não devia ter feito dessa forma. Mas o que está me incomodando demais é essa história. Eu já recebi a palavra, e eu sei que isso não é de Deus para a minha vida. Irmãos, enquanto ela estava falando, olha, pode parecer assim, a moça estava em pecado, a moça engravidou do namorado, a moça fez sexo antes do casamento, então ela não tinha o direito de receber, né? Aparentemente. Não é assim que a religiosidade julga? Mas Deus é amor. A moça errou, mas ela ainda era amada. Quando ela estava falando aquilo, e havia fé no coração dela na palavra, eu olhei para ela, eu disse, você errou, mas Deus te ama. Você já tem consciência de que não devia ter feito isso, não tem? Ela disse, tenho, já me arrependi. Mas estou carregando a consequência. Eu disse, mas você crê no amor de Deus pela sua vida? Ela disse, creio. Eu disse, então levante suas mãos e eu vou orar por você. E eu pus a minha mão na barriga dela. E eu só disse, em nome de Jesus, eu libero a vida de Deus nesse ventre. E eu declaro em nome de Jesus, cada desordem saindo e a ordem perfeita de Deus se estabelecendo. Nessa criança, no ventre dessa mãe e em todo o seu corpo, em nome de Jesus. Amém. Pode ir para casa. Ela olhou para a minha cara, eu disse, você não disse que crê? Ela disse, creio. Eu digo, então está encerrado o assunto. Nunca mais vi a moça, porque ela realmente foi desligada. E aí, você achou chato isso, que a moça foi desligada? Mas foi correto o que eles fizeram. Amém? Nós não podemos por aí sair fazendo essas coisas. Amém? Cristão não faz sexo antes do casamento. Amém? Pode dizer amém que é verdade. Me encontrei com esta moça 2 anos depois. Aonde? Na porta da igreja. Eu não a reconheci, porque ela estava muito diferente, com o cabelo pintado de outra cor, cabelo cortado totalmente diferente, eu não reconheci. Eu ia ministrar no culto de cura, e eu estou lá, sentada dentro do carro, a igreja estava lotada de gente, não tinha nem como passar, antes de eles sentarem e acalmar as coisas. Eu digo, eu vou ficar aqui no carro.
me organizando. Quando acabar o louvor, eu entro. E eu fiquei, o carro estava parado na porta da igreja. E eu fiquei lá dentro, orando em línguas, com o vidro aberto, escutando o louvor, participando do culto, mas dentro do carro. E aí eu vi que, de vez em quando, uma moça com um bebê no braço olhava assim e voltava. De vez em quando, a moça vinha, olhava e voltava. E como eu não saí, não entrei logo, ela foi lá no carro. Ela disse, irmã Silvia, eu posso falar com a senhora? Eu disse, pois não. Ela disse, a senhora não está lembrada de mim, não? Eu disse, amada, me perdoe, mas eu realmente não estou lembrada de você, não. Ela disse, eu sou aquela aluna que a senhora orou por mim no Rema, que tinha o bebê com síndrome de Down. A senhora lembra? Eu disse, lembrei agora. Ela disse, olha, naquele dia, você disse que se eu cresce, ficasse certa e podia seguir minha vida. E foi exatamente o que eu fiz. Eu agarrei aquela palavra. Eu peguei aquela oração pela fé. Eu criei que o poder de Deus entrou em mim, botou ordem na minha filha, botou ordem no meu corpo. E eu criei que a minha bebê era perfeitamente normal. E sabe o que aconteceu? Toda a gravidez, todos os exames davam um resultado de síndrome de Down. Cada dia que eu fazia um exame, estava lá, síndrome de Down. Ela disse que fez vários testes, repetiu os testes, porque ela confessava a palavra e o exame dava a mesma coisa. Ela disse, no dia do parto, eu estou lá no hospital e toda a sala estava preparada para receber um bebê com síndrome de Down. Tinha uma equipe de pediatras especializada nisso. E eu estava lá. Era um parto com riscos, tanto para a minha vida como para a vida do bebê. Mas estava tudo pronto para cuidar, caso houvesse alguma necessidade. E quando o bebê nasceu, os médicos olhavam. Quem fez os exames dessa mulher? Quem foi que disse que esse bebê tem síndrome? Ele não tem nenhum sinal físico disso. Como foi que esse exame deu isso? Vocês têm o exame? Traga os exames para a gente ver. O exame foi repetido várias vezes. Síndrome de Down. E a bebê nasceu completamente normal. Sabe? Depois que a bebê nasceu, ela fez todos os testes genéticos, repetiu tudo de novo, e a bebê era completamente normal. Ela disse, Silvia, todo mundo dizia para mim, deixe de se enganar, aceita a realidade. E ela dizia, a minha realidade é que minha filha é sarada. A minha realidade é que a minha filha é perfeita. A minha realidade é que naquele dia o poder de Deus entrou em mim e pôs ordem em tudo que havia de errado. A minha realidade é essa. E eu não solto ela em nome de Jesus. Até a família ficava olhando para ela com aquela cara de, oh meu Deus, a bichinha. Sabe, queridos? Nós precisamos nos apegar a essa verdade. A essa palavra poderosa. Com toda a nossa força. Porque no dia das circunstâncias, é essa palavra que nos garante que nós podemos confiar naquele Deus que é fiel e nunca falha. Sabe? É essa palavra dentro do nosso coração, falada com a boca, que faz com que essa verdade, essa vida que tem na palavra se manifeste em nosso favor. Opere em nosso favor. Sabe? Eu não sei quais são as limitações da sua vida, quais são as dificuldades que você tem, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo. E Ele quer que você pegue essa verdade e você leve ela para outras pessoas. Sabe? Você, como a dona Lau, a vovó Lau, que faz a parte dela, independente da idade. Sabe, querido, você que é jovem, não gaste sua força com coisas que não edificam. Pegue essa palavra e compartilhe ela com pessoas. Sabe? Tem tanto a ser feito e existe tanto disponível para nós. Tem tanta gente precisando do que você tem. Compartilhe essa verdade
porque muitos vão ser libertos através da sua vida. Amém? Muitos vão ser libertos através da sua vida. Eu podia passar uma noite inteira e amanhecer o dia, e outro dia, contando histórias de testemunhos que eu já vi na igreja, de testemunhos que eu já vivi na minha própria vida, de testemunhos que eu participei na vida de outras pessoas. E sabe, queridos, cada dia as minhas convicções aumentam ainda mais. Porque essa palavra é maravilhosa, poderosa, incorruptível, imutável. Oh, meu irmão, é a palavra de Deus. Ela não falha. Então, se você precisa de algo, de uma intervenção divina, Ele está aqui. Se você precisa de cura, Ele está aqui. Jesus é aquele que cura. Ele é aquele que te sara. E se você precisa ser curado nessa noite, eu quero te dizer que hoje é o seu dia. Você precisa só crer nessa verdade e receber pela fé. Eu já vi pessoas com síndrome de Down serem curadas, já vi pessoas com câncer serem curadas, já vi pessoas com demência serem curadas, eu já vi tantas coisas acontecerem, já vi perna, braço crescendo, já vi pessoas cegas enxergando, surdos ouvindo, já vi, queridos. Sabe? Que tal se a notícia se espalhar e as pessoas começarem a dizer, vai lá naquela igreja, porque lá eles oram e os doentes são curados. Que tal essas notícias se espalharem porque você vai contar, domingo na minha igreja uma pessoa foi curada. Domingo na minha igreja tantas pessoas foram curadas. Domingo na minha igreja, segunda, terça, quarta, quinta, no dia do centro de cura, as pessoas têm sido curadas. Sabe, queridos, Ele está aqui para curar qualquer problema que você possa ter no seu corpo. E se você precisa de cura nessa noite, eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar. Amém? Agora, preste atenção. Deixa eu falar uma coisa. Se você crê, não fique esperando eu insistir, não. Se você crê, fique em pé agora porque você crê. E se você não levantou agora, não levante mais. Porque só vai funcionar pela fé. Amém? Eu não vou insistir com a sua fé. Você tem que receber pela fé que você tem. Amém? Não tenha vergonha. Não fique constrangido. Porque, queridos, não existe constrangimento na presença do nosso Pai. Ele quer te curar. Ele quer. E você precisa crer nisso e receber pela fé. Amém? Eu não vou tocar em você. Mas eu vou orar. E eu vou repreender isso que está acontecendo no seu corpo. E quando eu fizer isso, você diga, amém, é assim que é, eu recebo a minha cura agora mesmo, em nome de Jesus. Quando a gente recebe uma cobrança de uma conta que a gente pagou. Alguém já recebeu uma conta? Você paga uma conta, eu já paguei uma conta de um cartão de crédito. E no mês seguinte, a mesma conta veio cobrada para mim com juros. Eu digo, como assim? Ah, não vou pagar de novo, não. Entrei em contato com a operadora do cartão, fiz a queixa, reclamei. A moça, olha, senhora, vai levar em torno de 2 meses para resolver. Eu digo, como assim 2 meses? Ela é porque, olha, aqui no nosso sistema consta que a senhora não pagou. Eu digo, eu tenho um comprovante. Aí, então, a senhora, por favor, envie por e-mail. Eu enviei por e-mail e a moça, olha, nós não estamos localizando o pagamento. Eu digo, mas eu paguei e eu exijo que você tire essa pendência do meu nome. Essa conta não é minha, ela está paga. E eu não vou pagar de novo. Mas, senhora, eu digo, senhora, nada. Resolve o meu problema, porque ele não é meu, na verdade. Quem tem problema agora é você. Porque você está me cobrando uma conta que não é minha. Silvia, você falou assim com a mulher? Falei. A gente não quer pagar as coisas naturais, mas as espirituais a gente fica calada. O diabo diz, você está doente. Você está com isso, você está com aquilo. E você, ai meu Deus. Irmão, você pode ter o diagnóstico. E você não precisa negar isso. Você não precisa esconder isso. Você não precisa ficar com medo de falar o nome. Mas, querido, você precisa reclamar. Você precisa devolver isso. Porque isso não veio de Deus para a sua vida.
palavra diz que os planos que ele tem a nosso respeito são planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Você acha que um cálculo renal é um plano de paz? Uma dor infeliz daquela é um plano de paz? Claro que não é. Não existe plano de paz em doença, meu filho. Como assim, se você está gastando dinheiro, comprando remédio, sentindo dor, você acha que foi Deus que colocou isso em você? Não foi. Toda doença é de Satanás. Ele é o autor da doença. É ele quem envia esses pacotes e você precisa se protestar. E dizer, eu não recebo. Eu recebi esse diagnóstico, mas ele não é meu. E em nome de Jesus isso vai sair do meu corpo. Eu me recuso a ficar doente, eu me recuso a estar doente. Sabe, queridos, e comece a falar a sua fé. Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Eu lembro que eu li um livro de T.L. Osborne. Quem aqui já leu algum livro de T.L. Osborne? Acho que o nome do livro é Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Ele fala nesse livro que ele orou por um homem. O homem estava com um problema na perna, com uma dor na perna, e ele orou por esse homem. E o homem foi curado instantaneamente. E aí ele lembrou e disse, olha, se a dor voltar, não aceite. Se voltar, não aceite. E lá vai o homem andando, curado, de repente a dor, ai, a dor. E ele lembrou do que o homem que orou por ele falou. Ele disse, mas essa dor não é minha e eu não aceito em nome de Jesus. Sabe, queridos, o que você está fazendo com a sua fé? A sua fé tem uma voz. A sua fé está falando, ai, que dor. Ou você está falando, eu me recuso a estar doente. Porque Jesus levou na cruz as minhas doenças. Ele levou as minhas dores. Ele levou embora. Isso não me pertence. A sua fé deve responder à situação, à circunstância, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, eu vou orar, vou repreender. Isso é em nome de Jesus. E isso vai ter que se submeter ao nome de Jesus. Vai ter que sair de você. E quando eu repreender isso, quando eu declarar a sua cura, receba pela fé. Porque ela te pertence. Jesus comprou a cura para você. Ele pagou por ela com a sua própria vida. Ela te pertence. Ela é sua. Amém? Pelas pisaduras de Jesus, pelo castigo, pelas chicotadas que ele levou, você foi sarado. Amém? Levante suas mãos para os céus e coloque toda a sua fé em Jesus Cristo. Toda a sua fé nele, no autor e consumador da sua fé. Jesus, aquele que te sara. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui agora mesmo, juntando a minha fé com os meus irmãos. Porque a sua palavra nos garante que há um poder disponível por causa da obra da redenção. Há um poder que restaura, que cura, que põe ordem no corpo. E em nome de Jesus, eu estou agora mesmo ordenando que todo espírito de enfermidade, toda dor, toda doença, todo demônio que está causando dor no corpo dos meus irmãos, que está causando distúrbio, que está causando desconforto no corpo deles, em nome de Jesus, agora mesmo saia. Dor, você é ilegal. Nódulos, cistos, tumores, toda infecção, saia, agora mesmo, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Para a sua glória, Senhor, para o seu louvor, nós recebemos, cremos e nos alegramos, porque está feita a sua obra na vida deles, agora mesmo, em nome de Jesus. Receba pela fé, receba pela fé, receba pela fé, receba, ela te pertence. Você é sarado pelas pisaduras de Jesus. Ele levou as suas dores, ele levou as suas doenças. Paz plena sobre ti. Poder de vida
de cura do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Ordem completa, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Traz o grupo de louvor para cá. Vamos louvar ao Senhor pela cura dos irmãos. Vamos nos alegrar. Vamos regozijar pela cura deles. Aleluia.